Olá, povo de Deus, segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal. Atos 19, de 1 a 8. O contexto de hoje é a cidade de Éfeso, da qual já falamos e destacamos a sua importância na época do apóstolo Paulo. Paulo ficou preso nessa cidade e aí ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, escreveu aqueles bilhetes todos que se transformaram depois na carta aos Filipenses, escreveu carta aos Gálatas. Então foi um período rico aí na vida de Paulo na prisão. O episódio de hoje nos põe em contato com os discípulos do movimento de João Batista. O próprio Jesus, por tudo indica, pertenceu a esse movimento, sendo batizado por João. E discípulos de João Batista depois passaram para o movimento de Jesus, tal como André, um discípulo anônimo, que, como narra o Evangelho de João, quando João estava com 2 dos seus discípulos, vendo Jesus, ele disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus." E seus discípulos passaram então a seguir Jesus. Os dois movimentos eram muito parecidos, mas Lucas, em Atos, faz questão de marcar a diferença. E ele diz: os discípulos de João disseram que receberam o batismo, mas nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. O movimento de João aparece num contexto onde a religião judaica estava polarizada por 2 partidos. O dos fariseus, partido religioso com forte apelo popular, e dos saduceus, partido político-religioso composto pela elite. A situação política no país era de desencanto pela espera do Messias, que nunca chegava, e a vida escandalosa da classe governante, que supostamente eram representantes de Deus, e a degradação dos próprios sacerdotes do templo, mais preocupados com os seus próprios interesses do que animar a fé do povo. Tudo isso havia esfriado a devoção das pessoas e desanimado a prática religiosa. João, o filho de um sacerdote do templo, chamado Zacarias, inaugura o seu movimento de forma bem original. Vivia no deserto, levava a vida austera, vestia-se com pelo de camelo e um cinturão de couro no estilo dos velhos profetas e se alimentava de insetos e de mel silvestre. Com um discurso forte, João enfatizava que ser religioso não significava ficar rezando mais, e nem correspondia a fazer mais sacrifícios no templo, mas era para ter mais compromisso com as pessoas, praticando de fato a justiça, uma vida ética. Tudo indica que João não queria formar um novo grupo de seguidores a quem ele batizava. Ele sempre pedia que fossem justos, se convertessem para uma vida ética, mas avisava que ele não era o Messias e que seu batismo era de conversão e com água, e que o verdadeiro Messias batizaria com o Espírito Santo. Ainda assim, um grupo se formou ao seu redor. Esse grupo acompanhava seus ritos batismais, ajudava nas pregações, recebia ensinamentos mais aprofundados, compartilhava a espiritualidade do jejum e da oração de João. O jovem Galileu foi atraído pela mensagem forte de João Batista e, por isso, viajou de Nazaré até o vale do Rio Jordão para ver e ouvir o tal profeta. E foi tanto entusiasmo que Jesus deixou-se batizar por João. E depois do batismo, aí sim começa a missão de Jesus, abandonando sua vida de silêncio de 30 anos e se apresentando em público. No momento do batismo, Jesus teve a descida do Espírito Santo, que anunciou em alto e bom tom que Jesus era o Filho de Deus. Depois disso, Jesus se retirou 40 dias para o deserto como preparação para iniciar sua missão de proclamar o reino de Deus. O deserto exercia um fascínio nos profetas.
e João Batista vivia no deserto, Jesus fica aí por 40 dias. Quando Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia, chegaram a batizar pessoas e tal, João também estava batizando em Enom, perto de Salim. E alguns discípulos de João souberam do batismo de Jesus e foram dizer para João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando e todos vão a ele. João lhes recorda que havia avisado que ele mesmo não era o Messias. E lhes diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. É claro que houve uma certa rivalidade entre os dois grupos, mas não por vontade de João nem de Jesus. O que os separou foi o conteúdo da mensagem. João Batista pregava que o juízo e o castigo de Deus estavam à porta. Ele dizia: o machado está posto à raiz. Jesus, no entanto, centrava sua mensagem no anúncio do reino do Pai. Reino de paz, reino de justiça, misericórdia, perdão. Também tiveram metodologias diferentes. Jesus e seus seguidores não continuaram vivendo no deserto, mas percorreram povoados, cidades. Não ficaram promovendo o jejum e sim comunhão na mesa até com pecadores. Quanto ao batismo, é bom acentuar que a imposição das mãos não se configurou num rito novo para invocar o Espírito Santo fora do batismo. O Espírito que desce agora com a imposição das mãos da parte de Paulo vai ser aquele mesmo batismo em nome de Jesus. Não cabe ficar criando moda e separando os batizados. Uns têm o Espírito Santo, os outros não têm. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, vai dizer Paulo mais para frente. E nós chegamos hoje ao final do capítulo 16 de João, com os versículos de 29 a 33. Nos parcos versículos de hoje, temos a impressão de que os discípulos foram aprovados no curso de pós-graduação com Jesus. Depois que Jesus lhes diz: agora deixo o mundo para ir ao Pai, eles exclamam: agora sim! Falas abertamente, não em figuras. Agora vemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te faça pergunta. Por isso acreditamos que saíste junto de Deus. Bom, nos parece com essa fala toda que o tempo todo que Jesus gastou de ensinamento com os discípulos deu resultado. Lê do engano. Não estão prontos ainda. Jesus não se deixou levar pela empolgação dos discípulos e lhes diz: eis que vem a hora, e já chegou, em que dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Que frustração! Estavam tão empolgados, pensando que estavam diplomados na escola de Jesus. A fé é frágil. Jesus, na verdade, não conta com eles, e sim apenas com o Pai. Este não o abandonará. Mas Jesus ainda faz mais um ato de empoderamento dos discípulos. Diz: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Quando ouço dizer tende coragem, venci o mundo, me vem à mente e ao coração uma oração do já beatificado Charles de Foucault, que sempre tive dificuldades para rezar essa oração. Nela, o irmão Carlos, como é chamado entre seus seguidores, expressa sua total confiança em Deus. Eu termino essa reflexão de hoje com essa oração, mas creia, estou ainda aprendendo a torná-la verdade na minha vida espiritual. Nada fácil. Diz assim, oração da confiança. Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta.
aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso nem a tranquilidade, nem da alma, nem do corpo. Não vos peço riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tantos vos pedem isso, meu Deus, que já não vos sobra nem para dar. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei a coragem de vô-lo pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que os outros não querem, mas dai-me também a coragem, a força e a fé. Um beijo no seu coração.